Fala pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos resolver uma questão da segunda fase da Unicamp e relembrar alguns conceitos de trigonometria, matrizes e determinantes. Solta a vinheta e vamos para o vídeo. Antes da gente começar a resolver essa questão, vamos relembrar algumas coisas sobre trigonometria, algumas identidades trigonométricas. O que nós precisamos relembrar é a soma dos arcos de um seno. Como que eu obtenho o seno da soma de dois arcos? E é muito fácil a gente lembrar disso aqui. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E o que acontece aqui com os sinais? Se o sinal for positivo, o sinal na identidade é positivo. Se o sinal for negativo, o sinal na identidade vai ser negativo. Isso no caso do seno. E no caso do cosseno, como a gente vai fazer? Bom, o cosseno de A mais B, você pode lembrar assim, ó. Cossa A, cossa B, troca o sinal, sensa B. Certo? E aí, os sinais são diferentes, né? Se aqui for negativo, aqui vai ser positivo. Tá bom. Sabendo disso, agora a gente pode falar sobre arcos duplos. O que é um arco duplo? É quando a gente tem um arco multiplicado por 2. Por exemplo, seno de 2A. Como que a gente obtém uma fórmula para esse seno de 2A? É muito simples. Basta enxergar esse arco como seno de A mais A e aplicar a relação do seno aqui, ó, da soma de dois arcos. Então, eu tenho seno de A, cosseno de A, mais seno de A, cosseno de A. E o que acontece? Eu fiquei com dois termos iguais. Então, se eu somar esses dois termos, eu tenho 2 seno A, cosseno A. Certo? Ou seja, a gente acabou de chegar numa relação para o seno do arco duplo. E no caso do cosseno, como que vai ficar? Mesma ideia. Cosseno de A mais A, que vai dar cosseno de A vezes cosseno de A, menos seno de A vezes seno de A. Um número multiplicado por ele mesmo fica elevado ao quadrado, né? Então eu tenho cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Certo? Vamos olhar com mais calma aqui no caso do cosseno. Então o cosseno de 2A, mais uma vez, é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Só que existe uma fórmula chamada lei fundamental da trigonometria que diz o seguinte: o seno elevado ao quadrado de um ângulo mais o cosseno elevado ao quadrado desse ângulo é igual a 1 para qualquer valor desse ângulo. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos enxergar aqui duas coisas. Primeira, eu posso passar este cosseno subtraindo do outro lado e obter a relação seno elevado ao quadrado de A é igual a 1 menos cosseno elevado ao quadrado de A. E o que isso me ajuda? Me ajuda a obter uma outra expressão para o cosseno de 2A. Porque eu posso pegar este seno ao quadrado de A e substituir neste seno ao quadrado de A. Vamos fazer isso. Então, agora eu vou ficar com cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado de A menos
1 menos cosseno ao quadrado de A. Muito importante, sempre que a gente substituir uma expressão em um único termo, nós devemos usar parênteses. Por quê? Porque esse sinal negativo ele está influenciando todo este termo aqui. Como nós trocamos todo este termo por isso, o sinal negativo tem que influenciar todo mundo que está aqui. Então a gente vai ficar com cosseno ao quadrado de A menos 1 mais cosseno ao quadrado de A. E aqui nós temos 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Obtivemos uma outra forma de expressar o cosseno de 2A, utilizando só termos cosseno de A. Bom, mas a gente podia, ao invés de isolar o seno, isolar o cosseno, ou seja, passar este seno para o outro lado, subtraindo. Então, nós vamos ter cosseno ao quadrado de A é igual a 1 menos seno ao quadrado de A. Vamos inserir este cosseno aqui no lugar deste cosseno, ou seja, trocar este cosseno para 1 menos seno ao quadrado de A. Então, a gente vai ficar com cosseno de 2A é igual a 1 menos seno ao quadrado de A menos seno elevado ao quadrado de A. E a gente vai chegar que é 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Para o cosseno de 2A, então, nós obtivemos 3 formas diferentes de representá-lo. Agora vamos falar um pouco sobre propriedades de matrizes que vamos utilizar neste enunciado. Dado uma matriz qualquer, vou pegar aqui uma matriz 2 por 2. Se a gente multiplicar essa matriz por um número real qualquer, todos os termos dessa matriz ficam multiplicados por este número real. Ou seja, eu teria 2A, 2B, 2C, 2D. Uma outra coisa importante sobre uma matriz é saber se ela vai ser invertível ou não. O que significa uma matriz ser invertível? Significa que ela admite uma matriz inversa. O que é a inversa de uma matriz? Dada duas matrizes quadradas, vou usar o exemplo aqui na 2 por 2, mas pode ser qualquer matriz quadrada. Nós vamos chamar de inversa aquela matriz que a gente multiplica a nossa matriz original, aí, entre aspas, né? E o resultado é a matriz identidade. Quem é a matriz identidade? É a matriz que tem a diagonal principal valendo 1 e todos os outros termos são zeros. Então aqui nós podemos dizer o seguinte, que esta matriz aqui é a inversa desta matriz aqui. O contrário também é válido. Eu posso dizer que essa matriz aqui é a inversa desta matriz aqui. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Agora vamos ao exercício. Considere um número real t pertencente a 0, 2π aberto e defina a matriz H igual a essa subtração aí de duas matrizes. Então, nós temos a matriz identidade aqui e temos uma matriz formada por senos e cossenos aqui. Item A. Mostre que a matriz H é invertível. Como que eu vou mostrar que essa matriz é invertível? Utilizando determinante. Uma matriz é invertível se o determinante dela for diferente de zero. Mas eu não tenho uma única matriz aqui, eu tenho duas. Então eu preciso resolver as operações e transformá-las numa única matriz. Vamos lá. 1, 0, 0, 1. Vou colocar um sinal de mais aqui na frente deste menos 2. Por quê? Porque na hora que eu multiplicar, eu vou multiplicar esse menos 2 por toda essa matriz aqui. A few moments later. Então agora eu vou pegar este menos 2 e multiplicar todos os termos da matriz que eu tenho. Uma hora depois. E para você aí que assistiu a primeira parte do vídeo e lembrou, a gente tem aqui, ó, nossas relações, nossas identidades trigonométricas que encontramos
anteriormente. Essas duas aqui, seno de 2t. Então, para ficar mais fácil, eu já vou trocar e fazer as subtrações aqui. Então, eu tenho 1 menos 2 cosseno ao quadrado de t. 0 menos 2 cosseno de t, então a gente vai ficar com menos seno de 2t. Embaixo, a mesma coisa. E do outro lado aqui, a gente vai ficar com 1 menos 2 seno ao quadrado de t. Mas, este termo aqui, a gente viu que é igual ao cosseno de 2t. Só que a gente viu também que o cosseno do arco duplo, ele também é 2 cosseno ao quadrado menos 1. Este termo está muito parecido com aquele, mas os sinais estão trocados. Então basta a gente fazer o quê? Colocar o sinal de menos em evidência e ajeitar os termos dentro de um parênteses. E a gente tem o mesmo termo escrito de uma forma diferente. E agora a gente pode substituir pelo cosseno de 2t aqui dentro. Então ficamos com cosseno de 2t negativo menos seno de 2t menos seno de 2t e cosseno de 2t. Montamos a nossa matriz. Agora, precisamos calcular o determinante dessa matriz. No caso da matriz 2 por 2 é muito simples. Nós vamos multiplicar a diagonal principal e subtrair essa da multiplicação da diagonal secundária. Então, nós vamos ficar com menos cosseno de 2t vezes cosseno de 2t menos seno de 2t vezes menos seno de 2t. Aqui nós vamos ficar com menos cosseno ao quadrado de 2t. Esse menos vezes esse menos fica positivo. Com esse outro menos aqui continua negativo, só que ficaremos com seno ao quadrado de 2t. Bom, observando esses termos aqui, a gente pode colocar o sinal de menos em evidência e ficar com cosseno ao quadrado de 2t mais seno ao quadrado de 2t. Só que isso aqui é a relação fundamental, que vale 1. Então ficamos com menos 1. O determinante dessa matriz H é menos 1. Como o determinante é menos 1, ela é invertível, porque o determinante é diferente de zero. Uau! No item B, nós queremos mostrar que a matriz H vezes a matriz 3, 2 é igual à matriz 2, 3. Vamos lá. A nossa matriz H, a gente acabou de ver que é menos cosseno de 2t menos seno de 2t menos seno de 2t cosseno de 2t. Nós queremos multiplicar essa matriz pela matriz 3, 2 e o resultado tem que ser a matriz 2, 3. Como que a gente faz a multiplicação entre duas matrizes? Linha vezes coluna. Então, eu vou ficar com menos 3 cosseno de 2t menos 2 seno de 2t. Esse vai ser o meu primeiro termo da minha nova matriz. Multiplicar uma matriz 2 por 2 por uma matriz 2 por 1 resulta em uma matriz 2 por 1. Então, fazendo a segunda multiplicação, que é essa aqui, a gente vai ficar com menos 3 seno de 2t mais
dois cossenos de 2t. E isso vai ser igual à matriz 2, 3. Ou seja, nós temos agora duas matrizes que têm a mesma quantidade de linhas e colunas e elas estão igualadas. Dessa forma, então, os termos na mesma posição devem ser iguais. Então, este termo e este devem ser iguais. Este termo e este devem ser iguais. Vamos igualar estes termos e cair em um sistema para resolvermos. 2000 anos depois. Bom, e agora? Como vamos resolver... E agora, como resolver esse sistema? O método que eu prefiro utilizar é o método onde eu vou escalonar esse sistema. Então eu vou procurar algum dos termos aqui, e eu quero eliminar esse termo de uma das linhas. Então, no caso, eu vou eliminar o cosseno. Eu vou eliminar esse 2 cosseno aqui da linha de baixo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar a primeira linha por 2 e vou multiplicar a segunda linha por 3. Por que eu faço isso? Porque dessa forma eu fico com os cossenos com o mesmo coeficiente em módulo, mas com o sinal trocado. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu consigo anular este cosseno somando as duas linhas. Lembre-se, quando a gente multiplica uma linha por um número, todos os termos dessa linha ficam multiplicados por esse número. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas linhas. Somando essas duas linhas, então, eu vou cancelar este cosseno com este cosseno e eu vou ficar com menos 13 seno de 2t igual a 13. Passando menos 13 dividindo e simplificando, nós vamos chegar que o seno de 2t é igual a menos 1. Agora, a gente tem que ver, na primeira volta, quais são os ângulos que têm o seno igual a menos 1. Que ângulos têm o seno igual a menos 1? Vamos relembrar aqui do círculo trigonométrico. Então, o seno está sem sono, está de pé, e o cosseno está com sono, está deitado. Aonde o seno vale menos 1? Lembre-se, nós estamos aqui num plano cartesiano, numa circunferência de raio 1. O seno vale menos 1 neste ângulo aqui, que é o ângulo 270 graus, que é 3π sobre 2 em radianos. Ou seja, o meu seno vai ser menos 1 quando o meu ângulo for 3π sobre 2. Então, nós queremos que este ângulo aqui seja 3π sobre 2. Vamos igualar. Nós temos aqui o nosso ângulo, certo? Mas ainda não acabou. Nós temos um outro valor para esse t, que a gente às vezes esquece de utilizar. Qual era a restrição do enunciado? A restrição do enunciado dizia que t era um ângulo de 0 até o intervalo aberto 2π. Só que aqui nós não estamos trabalhando somente com t, nós estamos trabalhando com 2t. Então, se o t pertence a esse intervalo, o dobro dele pertence ao intervalo que é o dobro deste valor. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente está usando arcos duplos, aí, arcos triplos em algumas respostas. Ou seja, quando eu estou incluindo de 0 até 4π, eu estou dando mais uma volta na minha circunferência, porque cada volta da minha circunferência vale 2π. Então, se eu andar mais 2π, eu chego em 4π. Então, na verdade, nós queremos o correspondente do 3π sobre 2, que é o 270 graus, na segunda volta. Como que a gente vai fazer isso? Muito simples, é só somar 2π nesse ângulo, porque a gente vai ter que dar uma volta inteira para chegar de novo no 270, partindo do 270.
E se a gente resolver isso aqui, a gente vai ficar com, fazendo aqui o MMC, a gente tem 2 aqui continua 3π, mais 4π. Então a gente chega em 7π sobre 4. Opa! 7π sobre 2. Já estou contando a passagem lá na frente, né? Então vamos aí igualar estes dois valores. E daqui a gente sai que o t é 7π sobre 4. Então nossos dois valores para t, 3π sobre 2 ou 7π sobre 4. Encerramos esse exercício. E se você gostou do conteúdo, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, contar para seus amigos, contar para sua mãe, para sua avó, para seu tio, para o papagaio. Vamos fazer todo mundo aí entender um pouco mais de matemática e aprender um pouco mais com a gente. Fiquem ligados que nas próximas semanas teremos mais vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.